aumentar por vários fatores. Estradas ruins, falta de manutenção, o volume de carros que cresce a cada dia, esse é o objeto de desejo de quase todo mundo. Então, hoje nós temos 53% de participação no acidente de trânsito aos traumas, de diversas maneiras. Não estou falando aqui um trauma específico, eu estou sendo genérico em relação ao trauma. No Brasil, a proporção, isso é estarrecedor. Vejam essa proporção. No Brasil, nós temos a proporção de um morto por cada 690 veículos que circulam. Ou seja, cada 690 veículos mata uma pessoa. Tá? Mas se nós olharmos as estatísticas de outras regiões, de outros países, onde a atenção e o desenvolvimento das suas rodovias, dos seus carros, inclusive, mudam muito. Na França, nós temos um morto para cada 3.000 veículos. Na Suíça, nós temos um morto para cada 3.600 veículos. A Alemanha com 4.200, os Estados Unidos com 5.300 e a Suécia, a campeã de prevenção no trauma, a cada 6.900 veículos, um morto. Isso é 10 vezes superior ao nosso. Quer dizer, é uma estatística, isso a fonte é o Ministério da Saúde, é esse site transitobr.com.br. Então vejam, senhores, que isso nos assusta. Onde estamos? Nós estamos uma guerra. Cada 690 veículos que circulam mata uma pessoa. Tá? O custo econômico com os acidentes de trânsito no Brasil é de 28 bilhões de reais ano. Um trocozinho em relação ao escândalo da Petrobras. Mas tá? Então nós gastamos o governo gasta 28 bilhões de reais ao ano, isso é dado do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e mais 12 bilhões e 500 milhões de reais em prejuízos materiais. Vejam a soma disso e vejam o que o trauma provoca na sociedade de uma maneira geral. E os custos pessoais e familiares no pós-trauma, esses são incalculáveis. A gente não pode dimensionar, incluindo aí as consequências, doenças crônicas e consequências de um trauma. Nós realmente não temos como calcular o prejuízo familiar, o prejuízo pessoal das pessoas que sofrem o trauma. E nós, cirurgiões, nós que lidamos com trauma agudo, normalmente perdemos a visão do pós-trauma. O que acontece com esse paciente no pós-trauma? Nós não temos um trabalho, um serviço que acompanhe esse doente no pós-trauma. Operamos, fazemos a cirurgia necessária e esse paciente recebe alta e nós não sabemos o que acontece com ele. Mas certamente vai mudar alguma coisa na vida desse paciente após esse trauma. Tais custos, esses custos que nós dizemos, esses custos, eles são muitas vezes incrementados por uma série de dificuldades que nós temos no atendimento ao paciente traumatizado. A gravidade e a multiplicidade das lesões, que são hoje muito comuns, hoje o paciente dificilmente tem uma lesão única, em função da violência, tanto do ponto de vista do acidente de trânsito, da violência interpessoal, dos crimes que também evoluíram. Hoje os criminosos estão muito mais cruéis, né? Então essas complexidades, essas multiplicidades de lesões, elas incrementam ainda mais aqueles custos que nós dissemos. As estruturas hospitalares pelo Brasil afora. Eu não quero que alguém fique pensando na estrutura, por exemplo, do Hugo, que há 21 anos tenta cada vez mais se diferenciar no atendimento do trauma. Mas nós não podemos ter só o Hospital de Urgência de Goiânia e tantos outros pelo Brasil afora como uma referência. Nós temos que imaginar que o país e regiões ainda mais longínquas e com um serviço
de atendimento à saúde pior do que outros lugares, nós temos dificuldade nas estruturas hospitalares. Eu conheço o hospital no Brasil, no interior, que eu já fui, que o paciente chegar traumatizado, você praticamente tem uma compressa para você enrolar, para você deter uma hemorragia. Você não tem nada no hospital. Então, esses pacientes, essa dificuldade na estrutura do serviço de saúde no país, ele incrementa mais os nossos custos com os doentes de trauma. A sistematização do atendimento de emergência. Porque, na verdade, o atendimento de emergência, gente, ele envolve uma estrutura muito grande. Ele não envolve simplesmente o cirurgião que está lá no hospital pronto para operar. Essa estrutura que eu falo é a estrutura desde o evento, desde o seu resgate, desde a sua condução, ou seja, desde a sua parte extra-hospitalar até chegar no hospital, na parte intra-hospitalar, nós temos dificuldades imensas para que esse paciente seja viável, vamos dizer assim. Essas dificuldades, que estão evoluindo, evidentemente, em alguns pontos pontuais do país, mas em outros pontos não. Nós não podemos pensar no paciente que traumatizou em Goiânia, em São Paulo, em Brasília, em Curitiba. Mas nós temos que pensar no paciente que acidentou lá no Descoberto, né, doutor Ciro? O paciente que se acidentou na região rural desse país. Esses pacientes, eles são condenados a ter realmente um resultado da sua reabilitação muito pior do que aqueles que afortunadamente acidentaram numa cidade grande e que tenha um serviço de traumatologia importante, como é o nosso caso aqui em Goiânia. Esse atendimento inicial e rápido e eficaz é o grande gargalo. É o grande gargalo. Nós temos um período muito curto, dependendo do trauma, para nós reabilitarmos esse paciente, para nós socorrermos esse paciente. E nem sempre isso acontece, nem sempre isso é verdade. Tá? A falta de treinamento dos profissionais. Isso é uma coisa importante. Eu acho, como o doutor Ciro falou aqui no início, muitas vezes a vaidade pessoal é uma vaidade muito exacerbada e que esquece de que a eficácia tem que ser maior do que a vaidade. Nós não precisamos ser vaidosos com o que nós fazemos. A gente está fazendo o que aprendemos e está fazendo a obrigação. Então, não precisamos disso tudo. E isso a gente vê por aí afora. Isso tudo influencia na qualidade de vida do paciente, da vítima do trauma. Na qualidade de vida, inclusive, do pós-trauma, que nós queremos abordar um pouquinho aqui sobre a qualidade de vida no pós-trauma. Então, a World Health Organization Quality of Life, que é uma organização da Organização Mundial de Saúde, ela quantifica, ela qualifica a qualidade do paciente no pós-trauma. E ela define a vida pós-alto-hospitalar ou pós-trauma como sendo a percepção da pessoa traumatizada sobre a sua posição em relação às suas metas, expectativas pessoais e preocupações. Esses doentes, dos mais variados traumas, e aqui nós repetimos, nós não estamos falando especificamente sobre trauma de face, mas todo o trauma, toda a imensidão de trauma que nós temos, esses doentes, eles, depois que recebem o tratamento, eles têm uma vida que às vezes eles modificam totalmente o seu viver. Eles não conseguem mais, até mesmo, a sua reinserção no trabalho. Isso é uma dificuldade imensa na região pós-trauma, depois do pós-trauma. Tem crescido, infelizmente, tem crescido o entendimento das consequências do trauma na qualidade da vida da pessoa. Ou seja, na qualidade de vida, não no momento, na parte aguda do trauma, mas a qualidade de vida dessa pessoa no pós-trauma. A reinserção dessa pessoa na sociedade, no seu trabalho. Então, quando nós vamos falar da qualidade de vida do pós-trauma, nós sabemos que há uma diminuição nos scores da qualidade de vida da pessoa. Às vezes, a pessoa não tem mais o mesmo padrão, não tem mais a mesma capacidade, não tem mais a mesma mobilidade que ele tinha antes do trauma. O aspecto físico
ele realmente se apresenta como de maior relevância, né? E aí nós voltamos especificamente, falando um pouco da face. A pessoa que tem um trauma sério e que ela vai com um defeito, com uma deformação importante na face, essa pessoa tem traumas e tem consequências psicoemocionais que nós não sabemos mensurar. E nós também não sabemos sequer pensar nisso. Nós, cirurgiões, traumatologistas, de todas as áreas, nós não pensamos, nós esquecemos, nós não sabemos o que aconteceu com o nosso paciente depois que nós damos a alta hospitalar. Nós não sabemos do paciente que saiu quase sem a função principal de fala, de tudo. Na visão, que nós perdemos muito. Veja um paciente que perde a visão depois de um trauma, olha a consequência da mudança da qualidade de vida desse paciente. E os domínios, isso é o domínio físico, mas os domínios psicológico e de meio ambiente ficam muito longe das condições ideais. Muito longe. Esses pacientes, eles são soltos. A maioria deles vão viver a sua vida sem ninguém mais saber o que aconteceu com ele. E também um dos problemas graves é a readaptação ao trabalho, passa a ser realmente uma coisa dramática, além de alguns casos estigmatizados pela sociedade. Portanto, depois de tudo isso, só um momento. Daniel, eu gostaria que você controlasse o tempo, porque eu esqueci de olhar, por favor. Depois de tudo que nós dissemos, hoje, o objetivo principal do atendimento ao trauma passa a ser, além da manutenção da vida, um dos objetivos é o retorno desse paciente à sociedade em condições e capacidade, mobilidade e tudo mais próximo, ou se não puder ser igual, pelo mais próximo possível do que ele tinha antes de ser acidentado. Esse passa a ser realmente um objetivo de todos aqueles que dedicam ao tratamento da pessoa traumatizada. E depois, eu só tenho mais 20 minutos, e depois do que nós dissemos disso de uma maneira bem sumária, bem rápida, de tudo isso que vocês viram a respeito do trauma, eu tenho certeza que cada um de nós podemos conseguir pensar um pouco diferente no todo a linha do trauma, desde a parte aguda até esse paciente realmente ter uma vida normal. E agora nós vamos falar um pouquinho e muito rápido sobre a cirurgia maxilofacial e apontando alguns tópicos do ATLS, que é realmente, diante de toda essa dificuldade que nós já dissemos, foi a Sociedade Americana de Cirurgiões criou, algum tempo atrás, esse protocolo, que realmente hoje eu penso que todas as pessoas que lidam com o trauma, todas as pessoas que lidam com o doente grave, ela precisa ter informação e ter conhecimento desse protocolo que nós chamamos de ATLS. E nós temos realmente algumas dificuldades na aplicação desse protocolo. Não é tão simples essa aplicação, porque ele exige também uma estrutura hospitalar muito boa e um grupo de pessoas, de profissionais, absolutamente treinados e coordenados para que esse paciente seja atendido dentro desse prisma do ATLS. É um protocolo realmente que, quando bem aplicado, salva muita gente. E eu pergunto, o que o cirurgião dentista e o cirurgião maxilofacial devem e precisam saber, e por quê? E eu aqui não quero falar só do cirurgião maxilofacial, que é aquele que está mais ligado a esse atendimento, mas de todos os profissionais da área de saúde e todos os cirurgiões dentistas, ainda aqueles que não lidam com o doente. Ele precisa saber, porque, evidentemente, que o ATLS ele é aplicado em muitas outras condições fora do trauma. E a gente precisa de saber alguma coisa disso.
Então, essas dificuldades que nós temos, a falta de treinamento adequado para esses profissionais, o resgate, o doutor Ciro foi coordenador há muito tempo do CIAT, que é uma das formas de resgate que nós temos em Goiânia, e ele sabe muito bem do que eu estou dizendo. A busca, o resgate desse paciente, o transporte desse paciente até a unidade hospitalar, que nem sempre é perto, e nós temos dificuldades de às vezes, você fazer o transporte avançado desse paciente, que é aquele que tenha um profissional, um médico, que esteja absolutamente treinado para as primeiras medidas, os primeiros socorros, ainda dentro do transporte, ou ainda lá no chão, lá no asfalto, que muitas vezes você tem que socorrer lá antes de transportar para o carro, você já tem que fazer alguma coisa ali. Essa é uma dificuldade importante e que nós precisamos de superar isso ao longo do tempo. A estrutura de atendimento de emergência também na parte intra-hospitalar. Nem sempre nós temos hospitais que têm essa estrutura para suportar esse atendimento do paciente, evidentemente, grave. Nós estamos falando de um trauma um pouco maior, um trauma de energia maior, e que esse paciente realmente passa por dificuldades, que se ele não tiver uma equipe muito bem coordenada, esse paciente, às vezes, vai a um óbito que poderia ser evitável. E a gente tem percebido que quando essa equipe não é coordenada, cada um sai correndo fazendo uma determinada situação e que, na verdade, em vez de ajudar, atrapalha. A equipe precisa ter uma pessoa que coordena e as outras que fazem cada etapa dentro do seu tempo, sem que isso tumultue o atendimento desse doente. Felizmente, e depois de muita luta, a sistematização do atendimento inicial teve avanços, sim, avanços importantes, inclusive, na condução desses doentes. E a aplicação desse protocolo, realmente, ele devolveu chances reais de sobrevida a um grande número de pacientes que tinham, ou vieram a chance de sobreviver com a aplicação correta desse protocolo. E dimensionar a restrição do tempo imposta pela gravidade das lesões é fator determinante para salvar um paciente com chances reais de sobrevida. Veja bem, a gente vê no hospital as pessoas que não têm muito tato de ligar, não têm muito conhecimento de lidar com o paciente traumatizado, é muito preocupado com o diagnóstico, o que aconteceu. E o protocolo do ATLS, ele não preocupa no primeiro momento com o diagnóstico. Ele preocupa no primeiro momento com a manutenção da vida. E aí que nós dissemos, é dimensionar esse tempo entre você socorrer o paciente e você procurar diagnóstico é muito difícil. Então, no atendimento emergencial, no trauma grave, às vezes é impraticável separar as medidas diagnósticas das terapêuticas. Tá? Então, nós primeiro vamos fazer as medidas terapêuticas. O diagnóstico deixa para depois. O paciente está sem respirar, eu preciso... por que ele está sem respirar? Não sei, eu quero fazer ele respirar. É isso que eu preciso saber. As condutas adotadas baseiam apenas no exame clínico inicial. E só isso. Isso é um dado importante. Então, a equipe múltipla, organizada, experiente, que deve abordar as vítimas de várias fases do atendimento, do resgate, à reanimação, à avaliação e ao tratamento definitivo. Nós, como eu disse no início, na abertura, nós tivemos uma dificuldade imensa do entendimento das pessoas. Por que nós precisamos saber dessas coisas? Não, vocês não são médicos, por que vocês querem saber disso? E, recentemente, eu e o doutor Marcel, que está aqui presente, meu amigo, nós fomos inscrever num protocolo agora clínico, é o ACLS. E quando nós procuramos a inscrição, a pessoa que nos atendeu falou, mas isso aqui é para médico e enfermeiro, vocês não é aberto para cirurgião dentista. O ACLS, parada cardíaca, o que vocês querem com isso? Eu já tirei muita gente de parada cardíaca, graças a Deus, vários pacientes. E aí nós argumentamos. Não, o nosso trabalho que nós fazemos, ele é absolutamente semelhante ao que o médico faz. Nós lidamos com paciente acidentado grave.
É por isso que nós queremos saber, nós queremos fazer isso. E aí, depois de explicações, eles realmente começou a abrir agora e continua abrindo para o cirurgião bucomaxilo fazer o ACLS. Vocês veem que a gente vai passo a passo conquistando o que a gente precisa saber. Então essas letrinhas aqui, para quem não sabe, para os acadêmicos, ela significa cada um, e esse ABCD é uma sequência bastante rígida. Hoje as novas edições do ATLS até permite você pular uma dessa para outra quando isso é permissível, mas o que nós temos da base é que você não pode sair da letra A e partir para a letra B. Por que nós fazemos isso? A letra A é vias aéreas. É você abrir vias aéreas, é você ventilar, fazer o paciente respirar. Se você deixa isso e vai, por exemplo, socorrer a hemorragia, está sangrando, e você deixa isso para ir para lá, esse aqui mata mais rápido. Então você não pode. O sangramento você pode perder muito sangue. Não há problema. Evidentemente que isso tudo é dimensionado. Mas não se permite você sair de um item do atendimento do ATLS para outro. Essa é a rigidez do protocolo. E depois que você abre vias aéreas, que você intuba, ou que você fez alguma manobra para o paciente ventilar, ainda precisamos saber se o paciente está respirando. Porque é diferente, gente, a ventilação da respiração. A ventilação é você empurrar oxigênio, empurrar ar para dentro do pulmão. A troca disso, fazer essa troca lá na unidade respiratória do pulmão, é que o paciente respira. Então a gente precisa de, quando abrir vias aéreas, verificar, checar se o paciente realmente está respirando. A circulação é depois, então as hemorragias vêm depois. É o terceiro lugar que o protocolo diz para você cuidar das hemorragias. E, na verdade, a hemorragia assusta mais. O sangue, eu falo que a cor vermelha assusta muita gente, né? Assusta também no Brasil já, a cor vermelha. Então a gente assusta e vai, né? E a parte neurológica, disability, a parte neurológica, que na maioria das vezes, as pessoas que não estão acostumadas com isso, o cara bateu a cabeça e tá sem consciência. Nem sempre isso é a primeira coisa a você fazer. O paciente pode estar sem consciência transitória e vai voltar. Você precisa de cuidar primeiro disso até chegar lá. E a exposição do paciente, e que na odontologia isso é complicado. Que eu já tive casos dentro do Hospital de Urgência do Goiânia, que o paciente chegou do interior com a face fraturada e com uma faixa no pé. Todo mundo passou por esse paciente, todo mundo chamou, todo mundo avaliou, e o pé do paciente enfaixado ninguém viu, ninguém quis abrir. Cheguei e eu fui para a letra E do ATLS, os outros já estavam tudo normal. Quando eu abri, tirei aquele tanto de faixa que estava no pé do paciente, o paciente estava com o pé praticamente necrosado em função de uma lesão que tinha no tornozelo. Então, a exposição desse paciente precisa ser visto por todo mundo que atende, emergência. Quantos minutos, meu? Então, na evolução das vítimas envolvidas em acidente com transferência de grande quantidade de energia, nós temos 3 picos. Eu achei isso muito importante. Nesses pacientes de trauma grave, nós temos 3 picos de morte. O primeiro pico representa 50% de todos os óbitos e acontece no lugar do acidente. Esse é o primeiro pico. Então, vocês vejam que 50% dos que vão morrer no acidente, ele vai morrer lá no local. O segundo pico representa 30% das mortes e ocorre dentro das primeiras horas do acidente e vai do resgate até o atendimento inicial do hospital. Nesse trânsito, nós perdemos também 30% dos pacientes. E no segundo pico, estão incluídas as chamadas mortes evitáveis, que nós falamos há pouco. Tá? O terceiro pico, ele representa 20% dos óbitos restantes e ocorrem alguns dias ou até meses após o sinistro. E aqui é uma coisa importante, guarda a relação com os cuidados recebidos na fase pré-hospitalar, durante o resgate e o transporte com atendimento inicial do paciente, lá no hospital. Esse terceiro pico, realmente, ele guarda uma relação com os outros 2 que nós atendemos. O ATLS,
Esse protocolo ele enfoca o segundo piso quando estão disponíveis os recursos técnicos. Então, as vias aéreas, você tem que suspeitar das obstruções sempre que ocorrer trauma maxilofacial. É uma da região que mais obstrui a face. Portanto, nós estamos lidando com a letra A, que é a primeira letra do ATLS. O paciente obstrui pela face. Tá? O TCE, trauma cervical, queda de língua com inconsciência, corpos estranhos, restos alimentares, sangue, hematoma, edema, tudo isso, fratura de laringe, fratura de desvio de traqueia, ferimento penetrante, tudo isso são coisas que fazem realmente obstruir vias aéreas. E a pessoa tem que saber disso tudo, tem que olhar isso tudo rapidamente e num período de tempo muito curto. O diagnóstico de obstrução de vias deve ser imediato, quando o paciente estiver inconsciente. Se consciente, deve formular a pergunta, porque se o paciente vai formular a pergunta, se ele responde, você já tem um alívio inicial de que esse paciente não está obstruído. O inconsciente você tem que correr com mais velocidade para que você realmente diagnostique essa obstrução. Paciente agitado, isso aqui é auxílio clínico, paciente agitado, ele sugere hipóxia, todo paciente que está com pouco oxigênio, ele fica agitado. Paciente sonolento, ele pode ter uma hiper ou hipercaptenia. Respiração ruidosa, consideração de obstrução de faringe. Esses são sinais que a gente observa. Disfonia, estridor, podem ser sinais de obstrução de laringe. Então a gente tem que olhar isso rapidamente. Estou andando mais rápido porque o meu tempo está acabando. Identificar e corrigir corpos estranhos, hematomas, queda de língua, etc. Ventilação com máscara deve ser, a máscara tem que ser transparente. Isso a gente faz no início, antes de realmente pegar vias aéreas definitiva. Tá? Intubação orotraqueal e nasotraqueal, cricotireotomia, tireoidotomia, hoje eu estou danado, por punção e a cricotireotomia cirúrgica e, no fim, a traqueostomia. Então, vias aéreas com ventilação, nós ainda temos, além da parte da região facial, nós temos tudo isso aqui que também dificulta a respiração, e é bom que você tenha conhecimento disso, ainda que mais superficial, mas você tem que saber que tem tórax, que tem pneumotórax, que tem contusão pulmonar, que tudo isso afeta o aparelho respiratório e o pulmão não pode estar muito machucado, porque senão ele não faz as trocas. Aqui só rapidamente mostrando o que é o que é o pneumotórax, tá? Então a entrada de ar entre as pleuras empurra a pressão, empurra o pulmão para um lado. Essa pressão interpleural é uma pressão que nós chamamos negativa ou zero, e a pressão de respiração é de 1 atmosfera. Quando você tem uma pressão maior aqui, evidentemente passou de 1 a 1 atmosfera, o pulmão vai colabando devagarzinho. Então, quando nós olhamos o raio-x de um paciente, você nota que de lá de cá o pulmão está totalmente com derrame. Os tamponamentos cardíacos também são uma coisa que as pessoas, qualquer um pode saber disso, e isso é também um fator de dificuldade respiratória, especialmente quando se fala de choques, e às vezes nós falamos de choque, só lembramos do choque por volume, e o choque por cardiogênio também é importante. Tá? Aqui também nós vamos só mostrar o esquema. Você tem um hematoma, um sangramento no pericárdio, e esse pericárdio cheio de sangue vai fazendo com que o coração não tenha força de expansão, de sua cista de ácido, e o coração começa a bombeamento, o sistema de bomba começa a ser ineficaz, o paciente perfunde mal e, portanto, ele também respira mal. Conhecimento do choque, nós vamos passar isso mais rápido. O choque cardiogênico normalmente é em função disso que eu falei. O pneumotórax hipertensivo é um dos mais graves dos pneumotórax, que é aquilo quando você tem realmente uma pressão sobre os grandes vasos e o paciente realmente pode entrar em choque. A hipovolemia, que é o mais comum, é quando você perde... Acabou aí, Daniel? Quando você perde volumes, e quando você perde volume, você realmente diminui a pressão, os índices pressóricos, e esse volume perdido você faz também uma dificuldade de respiração, de ventilação. As lesões neurológicas a gente tem que avaliar de maneira muito rápida, avaliar o estado de consciência, determinar a severidade do trauma, identificar riscos de deterioração neuronal.
Porque é muito comum, gente, aquilo que nós chamamos de lesões neurológicas primárias lá no acidente, e a secundária que vem postal, nós deixamos, às vezes, ela ficar mais grave do que a primária, que é deteriorar os neurônios. Vamos passar aqui rapidamente, para quem não viu, é uma escala que nós chamamos de escala de Glasgow, que, na verdade, ela transmite, ela dá informação para nós como que está o sistema nervoso central desse paciente, como que está isso. E, normalmente, a gente faz essas notas só na primeira aqui, para vocês entenderem, aqueles que ainda não sabem. Quando você manda o paciente abrir os olhos, ele abre espontaneamente, você dá a nota 4 para ele. Quando ele tem resposta motora, quando você fala para ele mexer, você dá a nota 6. E quando ele tem resposta verbal, você nota 5, e aqui nós temos 15, e o Glasgow 15 é o paciente normal tal. E tem que entender que quanto maior o Glasgow, melhor a condição clínica do paciente. Tá? E aqui está a forma de vocês calcular a escala de Glasgow. As lesões cerebrais primárias, como eu disse, são aquelas que ocorrem lá no exato momento, e a secundária aparece logo em seguida das lesões primárias, ou mais tarde, dependendo da severidade do trauma. A hipóxia, hipotensão, hipercapnia, hipocapnia e choque neurogênico têm que ser corrigidos. E isso a gente precisa saber. E aqui, rapidamente, alguns casos, só para mostrar para vocês casos mais severos. Eu quis mostrar esses casos, são só 2 casos, para dizer exatamente aquilo que nós falamos no início, que é a qualidade do paciente depois desse trauma. Veja, esse paciente ele não vai ter mais uma qualidade de vida que ele tinha antes do trauma, né? Então ele fez uma necrose, não teve cobertura tecidual, necrosou, tivemos que ressecar a mandíbula em função da falta de irrigação, e esse paciente, depois fizemos essa reconstrução de lábio, e esse paciente, ainda está em tratamento com a gente, fizemos já distração osteogênica, fizemos enxerto, e hoje ele está preparando para uma cirurgia ortognática com avanço de mandíbula. Esse paciente aqui retrata muito bem o que nós falamos. É um paciente também do Hospital de Urgência de Goiânia, um acidente frontal no caminhão, de moto. Esse paciente perdeu a visão dos 2 olhos. Esse paciente estava desse jeito, com a mordida aberta, tocando só lá atrás, com a necrose de palato, fez uma necrose de palato. Fez-se um atendimento inicial desse paciente para conter a hemorragia, o sangramento. Esse paciente, veja o número de fratura que ele tem. Nessa radiografia dá para dimensionar melhor todas só um momento. Então, todas essas fraturas que nós estamos vendo aqui, elas, olha, veja que não ficou nada na face desse paciente que não quebrou, né? não fraturou. Então, nós temos fratura de toda a aorta aí. Esse paciente foi operado nessas condições, esse acesso que nós fizemos. Esse paciente, agora mostrando que ele fechou a boca, esse paciente no pós-operatório mais imediato. Esse paciente no pós-operatório um pouco maior. Esse paciente evoluiu por causa da necrose com aquela fissurzinha, foi corrigida. E esse paciente está assim hoje, com prótese ocular. Tem um defeitinho aqui no ligamento palpebral superior, que a gente corrigiu, e não tem uma fotografia. Então, esse paciente, ele fecha aquilo que nós dissemos, que quando você realmente não pensa no pós-vida, esse paciente tem tudo de qualidade ruim. Até o trabalho, até tudo na vida dele mudou, porque ele ficou amaurótico, ele ficou cego. Tá? Muito obrigado, foi muito rápido, mas o tempo nós temos que cumprir. Muito obrigado a todos.